Olá, boa tarde. Estamos aqui reunidos num podcast sensacional, com a presença de alguns dos muitos alunos do INSP que estão por aí pelo mundo para contar um pouco sobre as suas experiências fora do universo do Brasil, do Rio de Janeiro, do INSP e como isso foi importante no dia a dia deles lá fora. Então eu tenho o meu querido João Marcelo, o Arthur Bergami e o Bernardo Antônio, que está lá em Coimbra. Está aqui na nossa tela, mas ele está pertinho de nós pelas redes sociais, sempre, em todos os momentos que a gente precisa, junto com o coordenador Luiz Fernando, que está aqui com um sorriso, coração palpitando, né? Maravilha, né? Receber os nossos meninos de volta aqui na escola, estão aí pelo mundo, né? Saíram, avançaram para o mundo afora e estão voltando aqui para trazer as experiências deles e frutificar cada vez mais os nossos alunos aqui hoje. Né? Luiz, está passando um filme na minha cabeça, né? Porque eu lembro de cada um deles aqui, desde pequenininhos, alguns desde a educação infantil. E hoje, homens lindos, um repertório incrível aqui, né? E eles vão falar um pouquinho para a gente. Queria ouvir de vocês, né, que eu acho que é importante para quem está nos assistindo. Sim. Vocês são 3 jovens, bem-sucedidos, mas que passaram por experiências que qualquer pessoa que mora fora de casa e que tiveram uma base, né, de família, não só de família, mas de formação humana, que fortaleceram vocês nessa escolha. Então, eu quero que vocês digam o que vocês estão fazendo hoje, por que vocês fizeram, né, essa decisão de estudar fora do Brasil e quais são as perspectivas que você tem. Entendi. Bom, para quem não me conhece, eu sou o João Marcelo. Eu estudo no INSP desde 4 anos, entrei no maternal ainda. Estudei a minha vida toda aqui. Sempre achei que minha casa, mudei para Barra, mas mesmo assim não quis sair do INSP. Aos 17 anos decidi com os meus pais que eu ia estudar fora. Sabia que o Brasil é um dos melhores países do mundo, mas eu via oportunidade para algo que eu queria alcançar fora do Brasil. E hoje me encontro numa faculdade na Flórida, estou fazendo engenharia civil e já moro há 5 anos nos Estados Unidos. Muito legal. Legal. Meu nome é Arthur Oliveira, Arthur Bergami aqui, eu era mais conhecido como Bergami, né? Entrei aqui no meu 2º ano e tive que sair no 8º ano para o 9º por conta do futebol, né? Que eu tinha que estudar de tarde para poder treinar de manhã. Hoje eu estou nos Estados Unidos, estou em Tampa, estou estudando ciência da computação lá e eu tive que... Eu jogava bola aqui, né? E... Era um destaque, né? Assim, eu era bem feliz aqui jogando bola. Tive a oportunidade de jogar no Flamengo, né? Que é um grande clube. Mas as portas foram se fechando e eu vi a oportunidade dos Estados Unidos, assim como você falou antes, a gente estava conversando, né? De poder jogar, continuar meu sonho, mas ter um plano B, estudar em uma outra língua, outra cultura e ter essa experiência, né? Porque na época eu também conversava com o Marcelo e ele me falava, pô, aqui, cara, a experiência que eu tenho aqui é uma experiência absurda, fora do normal. Então, hoje eu tô lá estudando ciência da computação, tô jogando ainda, mas tô buscando a minha formação e trabalhando, correndo atrás do futuro. Tem que ter o plano A, B, C, D. Isso aí. Com certeza. Vocês dois foram numa época. Sim. O Bernardo, eu falo que ele desbravou esse espaço. E eu acho bonito vendo vocês quando cada um recebe, fulano vai morar fora. Se alguém for morar em Coimbra, a gente liga para o Bernardo. Bernardo, olha, tem alguém que vai para aí. Dá um suporte. Olha, tem alguém que vai para Tampa. Arthur, João Marcelo, você está na Califórnia, olha, dá uma olhada. Porque a gente precisa ter esse laço. Como é que foi essa sua ida para aí, Bernardo? Foi fácil? Foi tranquila? Não sei se tranquila é a palavra, né, Valéria? Eu estudei no INSP a vida toda, né? O único colégio que eu estudei.
Me formei em 2016 e vim para cá em 2017. Fazer, na época, licenciatura em História, que aí o Luiz vai lembrar, era o que eu sempre quis fazer, né? Desde ali, 8º, 9º ano, eu botei na cabeça, pro desespero inicial dos meus pais. Por quê? Falei, Por que seus pais Valéria, ficaram desesperados? porque história não é necessariamente, como a gente estava conversando antes, um campo assim rico, né, de oportunidades. Não é um mercado que efervescente, não é por aí, né? E eu queria fazer no Rio, tava tudo certo. E o INSP teve um papel muito decisivo nessa minha vinda, além de tudo que a gente vai falar aqui, né, da formação, dessa questão que passou por toda a minha vida. Mas o INSP teve um papel decisivo porque foi no INSP que eu entrei em contato com a Universidade de Coimbra. 2016, a DRI, a Divisão de Relações Internacionais da UC, foi ao INSP, teve uma palestra, e foi aí que eu ficou na cabeça ali. Na época eu lembro que eu consegui mandar um e-mail para a diretora que foi fazer a palestra, conversei com ela sobre o processo de admissão, como que funcionava. Mas ficou na cabeça, assim, estava tudo certo para fazer faculdade no Rio. E aí o meu pai um dia virou e falou assim: poxa, mas e Coimbra? Não deu nada, não vai fazer nada, como é que tá isso? E aí fiz a inscrição, acabei passando. Na época era um outro contexto de euro, um outro contexto de custo dessa coisa toda, de passagem até. E ficou financeiramente viável, né? Vim para cá. E aí tô aqui desde então. Eu fiz a licenciatura em História, com menor em Estudos Anglo-Americanos. Depois fiz um mestrado em Estudos Anglo-Americanos também. E hoje eu faço doutorado, tudo na mesma faculdade, na Faculdade de Letras aqui da Universidade de Coimbra. Sabe qual é o meu orgulho em ouvir você falar? Você continua o mesmo Bernardo de quando você entrou aqui pequenininho. E o seu amor pelo Brasil está traduzido aí com esse pandeiro que eu estou vendo. Essa estante, que eu acho que você copiou do Chagas, que está lá dando aula, que a gente tem um carinho muito grande também, dando aula na Universidade de Miami. O Chagas também tinha uma estante dessa. Na época da pandemia, a gente ficava muito olhando o cenário que a gente tinha atrás, né? Como vocês cresceram hoje aí com barba, todos intelectuais, assim, pensando para frente, mas é um desafio. Com certeza. Fiquei muito emocionada, né, Luiz? Hoje, quando eles chegaram, o Valdemir reencontrando vocês foi algo... O Valdemir queria te dar um abraço, queria tirar uma foto. Vocês continuam aqui. E quando a gente definiu o tema desse encontro é INSP pelo mundo. O que você acha disso, Luiz? Valéria, eu queria até perguntar para os dois aqui. Eu tenho certeza que aquele pandeiro ali do Bernardo ele deve esquentar bastante esse pandeiro aí dia de jogo do Flamengo, né? Dia de jogo do Flamengo esse pandeiro aí deve funcionar. Mas aqui, Bernardo, nós dois somos da área de humanas. Normalmente a galera de humanas não é uma galera que tem no futebol na veia, né? O nosso futebol, ele não fica guardado. Mas esses dois aqui são dois grandes artistas do futebol também. Mas eu duvido, eles já jogaram vários campeonatos aí pelo mundo afora, eu duvido que eles jogaram um campeonato mais difícil do que o campeonato do Valdemir. Fala um pouquinho se vocês tem alguma história para contar do campeonato da Copa VM, a famosa Copa Interclasse aqui do INSP. Tem alguma história para contar pra gente? Cara, isso aí eu sinto falta. Tava até conversando com a minha irmã. Tava conversando assim, coisa de escola, né? Ela tava me contando. Porque ela estuda aqui, a sua irmã está aqui. Sim, né? A minha irmã está aqui. Se eu não me engano, ela tá no 8º ano. E ela tava me contando o que acontecia na escola e tal. Eu tava mostrando foto, vídeo. Ela mostrou um vídeo de um jogo que tava acontecendo do Interclasse. Aí eu olhei para aquele vídeo, nossa, cara, que saudade. Que saudade. Aí eu comecei a contar para ela, né? Eu joguei no 7º ano e no 8º, que começou essa Copa. Acho que era turma diferente, né? Acho que a minha turma era diferente da sua, né? A gente era turma diferente. E aí eu joguei 2 vezes, né? Acabei perdendo na semifinal pro ensino médio, né? Que era mais velho que eu, mas assim, muito bom. Porque ali você tem competitividade, ali você tem gente torcendo, o esporte. E aí todo mundo abraça, né? O brasileiro gosta, né? Vocês chegaram aí alguma Ciansp? Eu fui em uma, no 7º ano. Você foi aonde? Onde foi a Ciansp que você foi? Eu acho que foi em Minas Gerais, se eu não me engano. Posso estar errado.
incrível. Bernardo, você Incrível. foi, Bernardo? É só se eu fosse de comentarista, né? Narrador. Não, Se eu fosse de outro essa jeito. função aí é do Chagas. Comentarista era o Chagas, o comentarista É. oficial. Não Você rolou, podia pra mim, ser o esse ano não cinegrafista. Mas, Agora- Bernardo, fica tranquilo que eu jamais iria para uma Ciesp como atleta, mas eu tô indo como professor, cara. Fica tranquilo, para tomar conta a gente Eu consegue. acho que um negócio... Chega uma hora que a gente consegue ir na Ciesp. Eu acho que algo que é bem legal que o INSP faz é realmente em relação ao esporte, porque os Estados Unidos, o esporte está muito aliado ao estudo, à educação, tudo. Tanto que eles valorizam muito bolsa esportiva, para você realmente poder jogar você tem que ter notas boas. Então, assim, acho que essa competitividade aqui no INSP, o Arthur indo para a Ciansp, o campeonatinho aqui, me relembra muito o que é o esporte também nos Estados Unidos. Porque tem muitos colégios aqui que tem educação física e é isso, mas aqui você pode jogar no time da escola depois da aula, time de vôlei, futsal, handball, acho que isso é muito legal. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, tipo, eu via que realmente o INSP estava próximo ao que é muito o que acontece lá. Porque isso faz parte da formação do aluno, né? O esporte educa muito também, porque, tipo assim, no esporte você vai lidar com pessoas de classes sociais baixas e classes sociais altíssimas. Então, tipo, a pessoa que bebe da mesma garrafa pode ter muito dinheiro ou que não tem que comer em casa. Então, tipo, une muito toda a classe social e eu acho que desenvolve muito o ser humano. Você consegue olhar pro próximo e ver, pô, realmente o que eu não tenho hoje me faz muita falta, quando você vê alguém que não tem nada. Então, acho que o esporte, na minha vida, me ajudou muito. Até quando o Arthur, a gente jogava num time aqui, que era de amigos. O nome do time é Sojima, que é amigos, escrito de trás para frente. Aham. E aí começou com uma brincadeira. O meu pai do Arthur, o pai do Matheus Salgado também estudou aqui, jogando. E, tipo, a gente ali tinha muitos amigos que vêm de comunidade e, assim, lidava... E me ajudou muito a crescer como um ser humano, me desenvolver pessoalmente, tipo, ter a responsabilidade. E assim, o esporte é Deixa eu essencial na vida de todo Deixa eu mundo. perguntar uma coisa para vocês. Como vocês estão vivendo hoje lá fora? Visto que você não está mais no esporte, você Sim. está fazendo um curso superior, você está morando como lá? Bom, eu saí do Brasil, eu tinha 17 anos, eu fui para jogar bola, assim como o Arthur, só que eu fui para o ensino médio. Eu fui para terminar meu ensino médio lá, eu saí do INSP no terceiro ano e fiz mais 2 anos de ensino médio lá. Minha high school era uma das melhores dos Estados Unidos de futebol. A gente foi campeão nacional 3 vezes consecutiva, o time tem 13 títulos nacionais. E eu fui porque lá as faculdades têm divisões. NCAA Divisão 1, Divisão 2, Divisão 3. Para chegar na Divisão 1, o método mais tranquilo é você já estando lá. Saindo do Brasil direto para a Divisão 1 é muito difícil. Então, quando eu fui, eu tinha ainda o intuito de jogar bola em uma faculdade de Divisão 1, que são as melhores. Stanford, Wake Forest, Harvard. As faculdades têm toda Divisão 1 porque eles têm investimento muito alto no esporte. Aí eu terminei meu ensino médio, eu cheguei para a FGCU, que é a faculdade de Divisão 1, conversando com o treinador, eu fiz a peneira, tudo. Só que eu sempre quis fazer engenharia civil. E a carga horária de engenharia é muito puxada. Por exemplo, a aula de tarde e à noite, a aula de manhã, e treino é todo dia de manhã. Então, para encaixar no meu horário seria muito difícil. Sim. E aí eu sentei com meu pai, sempre joguei bola desde pequeno. Falei, pai, acho que a melhor decisão hoje para mim e para o meu futuro é parar com o futebol, porque eu acho que o futebol é muito importante, já aprendi muita coisa, cresci muito, mas hoje eu estando na faculdade jogando bola é algo que vai me tomar muito tempo. É treino, é viagem, acaba que você não consegue se relacionar com pessoas, fazer network com empresários, com estudantes. Então, assim, eu no começo me arrependi de parar com o futebol, porque eu acabava que ficava meio assim ocioso no meu tempo, não tinha o que fazer, mas hoje eu assim não tenho nenhum arrependimento, consigo trabalhar, me relacionar com as pessoas, falo com os professores, pego dica, tenho entrevista com empresas. Então, assim, o futebol me ajudou muito, mas acho que chega um momento que a gente tem que ser sincero com os nossos potenciais e fechar uma porta para poder abrir outras, entendeu? E hoje eu faço engenharia civil, estou no meu penúltimo ano, amanhã estou voltando para os Estados Unidos e segunda-feira já começa o meu estágio. Moro no dormitório e muito feliz. Legal, E você, legal. Arthur? Então, eu achei uma coisa muito legal que o João Marcelo falou, foi que a gente tem que ser sincero com o que está passando na nossa vida. Uhum. A gente tem que sonhar, lógico, a gente tem que sonhar alto, mas a gente tem que ser sincero também, né? E, então, minha vida hoje, eu jogo bola, né? Qual o clube que você joga lá? Então, eu jogo pela faculdade. Tá. Aí eu ganho uma bolsa para poder estudar, entendeu? Então, eu jogo bola pela Com essa faculdade. bolsa você consegue se manter lá ou a sua família te ajuda? Tudo. Tudo. Eles às vezes me ajudam sim, mas tipo assim, a maioria
é coberta pela minha bolsa acadêmica e pela minha bolsa esportiva. Né? Então eu jogo bola lá, eu tenho que manter minhas notas altas também na faculdade, então, assim, como ele falou... Quanto é uma bolsa, assim? Eu não tenho ideia. Depende da faculdade. Sim. Depende da faculdade. Tem faculdade que custa $40 mil. Tem faculdade que custa $60 mil. Tem faculdades menores que custam 30 mil, 25 Mas mil. tem um porém, as faculdades da Flórida, como tem muito latino, muita gente brasileira não tem ideia disso. Eu só descobri quando fui pra lá. Verdade. Eu tava no high school, eu tinha uma bolsa para uma faculdade de divisão 1 lá em Nova Jersey. Só que a faculdade era uma cidade pequena, a cidade que eu já tava muito fria, eu decidi parar com futebol e vim pra Flórida. Fazendo aplicação para faculdade, descobri que na Flórida tem a bolsa chamada de LAC, Latino e Caribenho Scholarship, que é a bolsa de estudos. Todo mundo que é nascido na América do Sul, América Central, tem direito a essa bolsa. Então, por exemplo, em vez de eu pagar 40 mil numa faculdade, igual qualquer estudante internacional paga, por ser brasileiro, por ser da América do Sul, eu pago igual americano. Então, por exemplo, em vez de ser 40 mil, você paga ali por, um exemplo, 15 mil. Então, tipo assim, o custo já cai muito. E isso também me ajudou muito a poder... Uma formação maior. Exato. E eu, estando no Brasil, nunca queria saber isso. E tem muita gente que está aqui que não conhece. Fala, estudar nos Estados Unidos é muito caro. Não é. E isso é bom porque você também deve ter conversado com o Arthur. Sim. E a gente vai chegar no Bernardo lá, porque onde Sim, o Bernardo com está certeza. é uma outra É outra realidade. totalmente realidade, diferente. é outra realidade. Como é que, aí continua. Não, então, isso que ele falou é verdade, porque a galera pensa Não tem às vezes conhecimento. que só dá para ir com futebol e às vezes é difícil ter conseguir muito uma bolsa pelo dinheiro. futebol, tem que ter muito dinheiro. Mas, cara, foi o que eu falei foi o que eu tava conversando com o Luiz. Nos Estados Unidos, a cada esquina tem uma oportunidade. Mas você tem que conversar. Correr atrás. Você tem que perguntar. Você tem que mandar mensagem. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu mandei mais de 120 e-mails. Diferentes, para diferentes treinadores. O WhatsApp, tinha uma lista de treinadores. Instagram, e quantas pessoas não me responderam? Muitas. Mas aí tiveram algumas pessoas que me responderam e me ajudaram. E me direcionaram para o que eu deveria fazer, entendeu? E você estava sozinho, tentando que decidir. Sozinho. Só depende da gente, exatamente. Valéria. Porque se a gente não fizer ninguém... Tipo assim, a faculdade não vai te ver se você não for atrás dela. Mas vocês atrás conversavam dela. com os pais de vocês. Com os certeza. Não, nossos. sim, com certeza. Mas aí eu chegava aqui, ó. Consciente, né? Eu tenho como Essas ir pra opções. cá, pra cá e pra cá. Aí a gente avaliava Avaliar melhor financeiramente. qual era a melhor opção, entendeu? Aí agora eu tô fazendo ciência da computação e às vezes trabalhando, né? Como eu falei lá, enquanto eu trabalho em toda esquina, entendeu? Você Aí faz tem o que que avaliar. lá, quando você tem oportunidade? Então, eu já trabalhei na faculdade, na academia da faculdade, já trabalhei como tutor, ou seja, eu ajudava os alunos, porque eu fui para lá para fazer curso de inglês. Meu primeiro semestre eu fiz curso de inglês e depois eu entrei na faculdade. Na mesma faculdade. A faculdade, ela te proporcionava esse curso de inglês. Aí, me formei nesse curso de inglês e aí depois eu virei tutor do curso de inglês. Vi os alunos e eu podia ajudar eles quando eles Legal. estivessem em dúvida, né? Aí já fui tutor, já trabalhei na academia. Agora eu peguei um trabalho na faculdade agora, vou começar em agosto, de como se fosse um síndico do meu andar, entendeu? Eles chamam de RA. Lá também tem. E você, lá Um na minha... administrador, né? Exatamente. Vai crescendo. E, por exemplo, na minha faculdade, esse Aí, trabalho... Bernardo, você está ouvindo isso? Temos um administrador, um síndico. Então, assim, lá vai aparecendo muitas oportunidades e é questão sua, agarrar ou não, entendeu? E também dou aula para criança de futebol, né? Então, Treinador. que é uma coisa assim, Várias que eu gosto frentes, muito. ele está com plano A, B, C e D. Já estou você tem que anotando ter. isso aqui. Você tem que ter. Voltar, que nem o João Marcelo também acho que não, meu amigo aqui também acho que não. Assim, Bom, o plano é ficar lá, mas a gente nunca nós sabe, só né? estamos tranquilos porque quando formos para lá, Já nós temos. temos... Não, com certeza. Com pô, certeza. A casa tá aberta. Decepcionar. Isso aí. Várias frentes. E aí na Bernardo, Europa? Como é que é na Europa? conta Bernardo? como é na Europa. Aqui, infelizmente, é outra realidade. Assim, o que acontece? Quando você Aqui- foi para aí? Faz essa retrospectiva. Eu vim em 2017, né? Na metade do ano. O ano aqui, assim como nos Estados Unidos, começa no meio. O ano letivo é invertido, né? Como o Luiz vai falar durante muitas aulas, né? Exatamente. Né? O ano letivo é invertido, as estações invertem, então o ano letivo também inverte. E a gente, aqui durante muito tempo, agora isso está começando a mudar, mas durante muito tempo você vinha com visto de estudante. Fala onde você E está, era porque as essa- pessoas não estão lembrando onde você está. Assim, Portugal, né? No caso português.
Você vinha com visto de estudante e era muito difícil você conseguir trabalho, você conseguir emprego, que fosse um emprego legal, que fosse alguma coisa assim que te ajudasse e tal, e não fosse aquela coisa, o contrato sem documento, e aí você fica refém, você não... Enfim, é muito complicado, o pessoal acaba se aproveitando às vezes do estudante que está mais desesperado, que está numa situação financeira, poxa, complicada, e ele sabe que o estudante precisa, e aí ele vai contratando ali só para... Enfim, é complicado. Então, assim, a maioria do pessoal aqui só estuda. Existem alguns programas da universidade de apoio, de você trabalhar na universidade, aí são os mais diversos, né? Você pode ser monitor de biblioteca, você pode fazer... Tem um programa de tutoria que agora está começando, você pode trabalhar como guia turístico aqui, a universidade tem um apelo turístico muito grande, né? Você pode trabalhar como guia, mas eu, ao longo da licença, eu basicamente estudei, eu dava aula particular de história e aula preparatória para exame do ensino médio aqui, mas o foco acaba não sendo esse. Aqui é uma carga horária que também não vai te permitir muito você trabalhar junto com a faculdade, fica muito difícil. A faculdade é muito voltada para o estudo, para a área acadêmica, para você... É complicado você conseguir Bernardo, estágio. Claro, as pessoas não têm muita a informação, né, de como faz para ir. Porque o pessoal pensa assim, vou fazer dupla cidadania, é uma vantagem, mas não é bem assim que a coisa funciona, né? Então, aqui, eu não sei como é o processo dos Estados Unidos, né, o processo que os meninos passaram, mas aqui eu acho que é muito mais fácil, né, porque o Enem vale. Então, você faz Enem, você vai depender de faculdade para faculdade como ela usa o critério do Enem. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu vim para a história, Coimbra, o critério era 50% ciências humanas, 50% redação. Eu podia ter tirado 1000 em matemática, o que não foi o caso, mas eu podia ter... Não ia importar nesse caso. Eles só olhavam para isso. E se você tem a cidadania, você não pode vir pelo Enem. Isso é importante. E aí é a que as grande pessoas barreira, saibam, né? Para a pessoa que já tem a cidadania, ela não consegue vir pelo Enem. Existem, sim, algumas empresas que hoje prestam consultoria para quem tem cidadania. Isso é uma cidadania europeia, né, no caso, não só a portuguesa. A portuguesa é a mais comum nesse caso, mas se você tem cidadania italiana, se você tem cidadania alemã, espanhola, enfim, você pode fazer o exame nacional daqui. E aí existem diversas empresas com sede no Brasil e aqui que cuidam de todo esse processo. Ele vai te pegar aí no Rio, vai te trazer para cá, vai te matricular numa escola, você vai ter aula preparatória, você vai, enfim, se preparar para o exame, vai fazer o exame aqui como se fosse um português, e aí vai passar e vai concorrer com eles, normal, né? A concorrência do Enem é uma concorrência à parte. O custo aqui, ele vai variar de faculdade para faculdade, né? Não chega perto do custo americano. O custo americano é bem mais alto. Para vocês terem uma noção, Coimbra, que é a universidade mais cara para brasileiros, na licenciatura custa 7.000 euros o ano. No mestrado a gente conseguiu baixar, depois de muita luta, a gente conseguiu baixar para 5.000 euros o ano, e o doutorado é a única etapa da faculdade que todo mundo paga igual, todo mundo paga 1.400 o ano. Então, assim, é outra lógica de custo, é outra lógica, enfim, de custo mensal, de tudo. Mas que dá, assim, para você vir... Existe uma oportunidade de bolsa grande na entrada, geralmente com a nota do Enem alta, com uma nota legal, você consegue uma bolsa integral, só que é uma bolsa integral só para... Aqui eles chamam de propina, né? Que é a mensalidade. Mas é só para propina. E você tem esse apoio, você não vai pagar nada naquele primeiro ano. Porque depois é muito difícil manter aqui, em Coimbra, né? Por uma questão de nota, eles têm um rigor muito grande com a nota. Você está instalado não na difícil. universidade, né? Você está num apartamento que você... Não, eu cheguei morando, né? A gente estava falando mais cedo do desespero da minha mãe, mas eu cheguei morando na residência da universidade. E aí depois mudei, fiquei acho que 4, 5 meses na residência da universidade, e aí encontrei esse apartamento que eu tô morando desde então. Eu moro num T2, como eu consegui tirar a cidadania
na época ainda era permitido aqui em Coimbra você trocar, ou seja, entrar como brasileiro e eventualmente virar português. O português, pra vocês terem uma noção, o brasileiro paga 7 mil, o português paga 1.000 por ano. E aí eu consegui tirar a cidadania, e aí consegui trocar. Hoje já não é permitido fazer isso ao longo da licenciatura. Hoje, se você entra como brasileiro, você precisa formar como brasileiro. E aí o custo abaixou, eu consegui alugar o apartamento sozinho, e aí estou morando aqui desde então. É bonito ver como vocês aprenderam educação financeira, como vocês aprenderam a se virar sozinhos, a ter um pensamento crítico e analítico de cada coisa, cada passo que vocês têm que tomar, e viver esse distanciamento da família. Eu falo que hoje o distanciamento é muito menor porque tem os recursos, né? Que você pode fazer uma chamada de vídeo, enfim, você pode falar, mandar mensagem, mas vocês estão se virando. E é interessante, né, Valéria? Porque, assim, para nós que somos educadores e professores de vocês, o quanto que isso emociona a gente, né? Esse tema, né? O INSP pelo mundo, e vocês estando pelo mundo, o quanto que vocês saíram daqui e estão fazendo a diferença no lugar que vocês estão, né? Bernardo, eu vou fazer para o Bernardo, mas aí eu queria que vocês três falassem sobre esse assunto, que eu acho que é muito importante, principalmente num ponto após esse momento de pandemia que nós tivemos, né? Eu acho que vivenciamos isso no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, onde nós estamos hoje, e a gente tem que olhar para trás para esse momento. Mas, assim, quanto que vocês colocam hoje, tanto aqui no Brasil ou fora do Brasil, a questão assim, do relacionamento, né? Vocês já passaram, como o Bernardo colocou, Arthur e João, vocês passaram a viver sozinhos, né, Valéria? Eles viveram vocês passaram em um momento da vida de vocês em que vocês tiveram que alçar um voo aí, bater a asa, de repente, um pouquinho mais cedo. Eles furaram a bolha. Furaram a bolha. Vocês saíram ali da bolha, onde estava todo mundo no conforto do seu quarto, do seu videogame, do seu playground, da sua comidinha, né? Daquela comidinha da mamãe, que foi legal. Mas o quanto que é importante para vocês, qual o peso que vocês colocam na relação assim do network? O Arthur já falou um pouquinho aqui, mas o quanto que vocês, o relacionamento de vocês, o brasileiro tem um pouquinho disso também, né? A gente consegue, acho que temos um passo à frente em relação a algumas famílias. Por exemplo, vou começar lá pelo Bernardo, porque eu sei que o Bernardo lá, ele já chegou em Portugal e fundou lá, vocês não sabem, ele fundou lá uma torcida organizada, Fla Coimbra. Fla Coimbra, ela tá lá, e a partir dali, eu tenho certeza que ele deve ter feito muitas ligações, né, não, Valéria? Eu lembro uma foto que o Bernardo mandou, ele com a camisa do INSP. Ele, no meio da universidade, ele levou o uniforme. Que legal. Não foi isso, Bernardo? Foi. A camisa hoje, infelizmente, não cabe mais em mim. Foi ela. Vou providenciar uma nova. Pois é, Luiz. Fiz a Fla Coimbra quando cheguei aqui. Fiz até antes de vir, né? Bandeira, casaco, blusa. Porque é uma coisa que me liga muito ao Brasil, ao Rio. E que eu vi ali, falei, pô, não dá. Aqui... Nos Estados Unidos, eles estão na Flórida, o fuso horário até ajuda. Pô, mas o jogo começar às 1h30 da manhã é triste. Porque acaba 3h30, ele fica acordado. Os pênaltis acaba 4h30. E você tem aula no dia seguinte de manhã. E você não, eu não consigo dormir. Infelizmente, já aceitei. Levei pro psicólogo e tal. Não dá, não consigo dormir sem saber quanto é que tá o jogo. Mas, Bernardo... E aí é complicado. Aí, vou passar uma dica. Quando for Fla-Flu, nem assiste. A derrota é certa. Nada disso. Era dormir cedo. Olha, discorda no podcast. Ele tá numa fase boa, Vou deixar ele que, poxa... Vai acabar em breve. Vai acabar em breve na Copa do Brasil. Vai nada. Eu queria... Mas, pois foi a forma que eu consegui de criar uma primeira conexão, né? E assim, eu acho que, e aí os meninos vão confirmar isso, né? Quando a gente sai, eu vim para Coimbra, eu não conhecia ninguém que estivesse aqui.
Ninguém, assim, não tinha nada, um conhecido de um amigo, não tinha nada, cheguei aqui e falei, é isso aí, o meu primeiro contato foi o meu colega de quarto, depois foi o pessoal do corredor, e do pessoal do corredor eu fui conhecendo, aí começou a aula na faculdade, e aí eu fui conhecendo gente, assim, hoje eu consigo ter um círculo grande, aqui de contatos, de amigos, claro, por ser uma cidade muito universitária, muita gente vai e volta, muito passageiro, o pessoal vem, faz a faculdade, volta, não fixa residência aqui. Então, assim, muitos amigos meus já voltaram para o Brasil, fizeram só a faculdade, ou fizeram a faculdade, o mestrado e voltaram. Esse percurso que eu estou fazendo agora, mais longo, não é a regra, né? Então, acaba muita gente vindo. Mas você cria um amigo muito rápido, você cria um contato muito rápido, porque principalmente se for um brasileiro, se for alguém que está na mesma situação que você, um estudante de intercâmbio, um estudante que também veio de outro país, porque vocês só têm ali, vocês só têm aquela rede, vocês não têm para onde correr. Então, assim, um estudante nos Estados Unidos, Natal, ele vai para casa, vai passar o Thanksgiving em casa. Você não, você fica ali. Aqui é a mesma coisa, você passa Natal aqui, você passa Isso aqui é duro, aqui, né? E você não tem pra onde correr. Como é que você vai fazer? Então você precisa dessas amizades. Você, assim, para coisas boas. Mas de vez em quando a Ângela e o Marcelo vão aí dar um beijinho. Não. Isso aí a gente você vem ver o jogo aqui no Maracanã. Eu vou ao Brasil, meus pais vêm. Dá pra fazer. Mas no dia a dia é complicado. Tipo assim, às vezes você tá passando mal, precisa, caraca, preciso de um remédio. Você tem que ligar pra alguém, você tem que ter alguém ali com você. Poxa, assina pra mim na aula que eu não vou conseguir ir hoje. Você precisa desses contatos iniciais. Claro que depois a gente consegue levar isso. Aí tem o contato com o professor, tem o contato com o estágio, tem outros tipos de contato. Mas esse contato inicial com o passar do tempo, né? Os laços vão sendo feitos. Eu queria passar a tarde toda aqui falando com vocês. Que mensagem que vocês deixam para as pessoas que vocês deixaram aqui na escola, aqui no INSP, e para os familiares de vocês? O João Marcelo está indo embora amanhã. Uhum. O Bernardo está lá. Sim. O Arthur vai embora no final do mês. Que mensagem você deixa para as pessoas que vocês deixaram aqui, para os colegas de vocês que têm um sonho de estudar fora? Eu acho que é realmente não desistir desse sonho. Porque às vezes, eu acho que pela falta de informação que chega no Brasil, as pessoas acham que é algo muito inacessível. Mas quando realmente vê os exemplos, do Arthur e do Bernardo, muita pessoa se inspira e vê que não é impossível. Eu acho que os exemplos, eles conseguem inspirar pessoas. Então a mensagem que eu tenho para dizer é, realmente, se você tem um sonho, nunca desista, porque independente se fosse muito difícil, se fosse difícil, se fosse fácil, era para qualquer um. Mas mesmo sendo difícil, não significa que você não vai conseguir alcançar. E o que precisarem, o INSP sempre foi uma casa para mim, até hoje meu irmão está aqui no 2º ano, sempre lembram de mim, sempre perguntam de mim pro meu irmão. Fui no jogo do Fluminense, encontrei o Wurtz, conversou com os meus pais, falou que foi meu professor, do meu irmão, e ver essa conexão é muito legal, porque o INSP sempre foi uma casa, nunca foi uma escola que era só mais um aluno, sabe? Igual muitas escolas que só querem saber da mensalidade, é isso. O INSP não, mesmo 5 anos depois que eu saí, ainda volta, ainda tem o mesmo carinho comigo. Eu sou muito grato à escola, a todos os funcionários, e agradecer a vocês pela oportunidade de poder estar aqui conversando com todos os alunos, todo mundo que está interessado no assunto sobre estudar fora, e é isso. Muito obrigado. Obrigada. Você, Arthur. Então, para quem tem esse sonho e realmente quer, tá disposto a correr atrás, vai. Sem pensar, entendeu? Tem que ir, tem que correr atrás do sonho. E assim, quer conversar? Quer tirar dúvida? Me chama o João Marcelo, aciona a Valéria, o Luiz, entendeu? Pergunta aí, tem alguém já lá que saiu do INSP? E aí troca uma ideia com a gente. Eu tive um amigo meu que jogou comigo e aí ele veio me chamar e perguntar, porque ele teve uma oportunidade, ele tá com uma oportunidade para ir para os Estados Unidos também, ele me chamou. E, pô, na hora, irmão, me liga. O que é? O que te ofereceram? Vamos conversar. Quer conversar com seus pais para poder explicar como é que é lá? Ele, pô, irmão, me conta como é que é tua vida lá. Vambora. Eu expliquei tudo para ele, para poder ver se vale a pena, se é isso que ele quer realmente ou não. Entendeu? E assim, como a gente
né? Tem muitos também. Eu vi lá na stand lá fora, né? Tem, se eu não me engano, se eu não estou errado, tem uma aluna que passou para a universidade em Portugal. Pode estar lá. Né? E uma outra aluna também que passou para a Inglaterra, eu acho, né? Sim. Então olha isso, cara. Nós temos muitos alunos Sim. pelo mundo. E antes eu falava com vocês, eu quero promover um dia esse encontro quando vocês vierem. É difícil porque cada um tem uma rotina, né? Tem um horário. Mas o amor que a gente sente por vocês é como se vocês ainda estivessem aqui. Eu me comunico muito com o Bernardo, com alguns, né? A gente manda mensagem. Às vezes eu acho foto de vocês aqui e eu mando. Eu brinquei com o Bernardo essa semana. Falei, Bernardo, você se formou em 2000 e quanto mesmo, hein? Aí ele, poxa, Valéria, você já esqueceu? Claro que não, a gente estava colocando os quadros ali, mas eu achei que ele só fosse responder à noite. E imediatamente ele respondeu. Todos os convites que eu faço para vocês, eu nunca tive alguém que falasse assim, não, talvez. O Chagas está na maior tristeza porque ele queria estar aqui, mas ele está dando aula e sempre está conosco. Sim. Então esse amor que a gente sente é algo que transcende. O sucesso de vocês é o nosso sucesso. Sim. Os professores vibram, né, Luz? Como os professores vibram sabendo que vocês estão voando aí. Legal. Então, são muito queridos e as portas do INSP sempre estarão abertas para vocês onde vocês estiverem. Se estiver lá fora, que tiver coração apertado, quiser falar, pode ligar. Eu acho também manda mensagem. assim como a gente já vive isso, realmente a falta de conhecimento atrapalha. E se você quiser contar comigo, com o Arthur, um dia conversar com os alunos que estão interessados em ir lá para fora, eu explico tudo. Que provas tem que fazer para poder conseguir as bolsas. Porque os Estados Unidos é muito simples. Tem que ter inglês, porque as provas são tudo em inglês. Tem que fazer o TOEFL e o SAT. O TOEFL é uma prova toda em inglês, o SAT é inglês e matemática. Sim. Então, mas não é matemática extremamente difícil. Quem estuda para o Enem, para matemática do Enem, consegue fazer o SAT muito fácil. Tranquilamente. Eu fiz essa prova, tinha uma pergunta lá, qual era 50% de 10? Essa era a pergunta mais Bernardo, fácil da prova, você tá lógico. ouvindo isso, Bernardo? Então, é base Pois tipo, Valéria, matemática talvez o meu básica. negócio não fosse exato, Enem, muitas né? pessoas- Fosse SAT. Nasci no país errado. O que você tem a dizer aí para se despedir, para nós nos despedirmos das pessoas que estão nos assistindo? Valéria, eu acho que é um pouco o que os meninos falaram, né? Hoje eu formei em 2016, tem 7 anos. Eu também tenho meu irmão aí ainda no 2º ano também. São todos amigos aqui, tá vendo? E é isso, assim, eu vi e toda vez que eu volto eu faço questão de ir, de dar uma passada aí, que seja rápida, que seja uma hora, meia horinha, 40 minutos, porque às vezes é o que dá, às vezes é o que a rotina vai permitir a gente de fazer. A gente sabe que quando a gente fica fora, chega no Brasil, é sempre muito corrido, tem sempre Muita gente para coisa visitar, pra colocar em dia. E muita coisa para colocar em dia, né? E aí eu tento sempre reservar um espacinho amanhã, alguma coisa assim para tentar passar aí. Poxa, o Edu e a Joana que me apresentaram história, né, do jeito que eu conheço e que hoje é o que eu faço da minha vida, em investigação, e vivo disso. Mas eu acho que assim, é um pouco a questão financeira, a questão da informação. O preço mais alto para você estudar fora não é esse, né? Não, eu falo que isso aí às vezes é até o mais barato. Porque é dinheiro, beleza, você corre mais aqui, corre mais ali, se tem condição, não tem condição, como é que vai fazer? Mas o preço mais caro não é isso. O preço mais caro é você, poxa, deixar todo mundo aí, é você largar tudo que você conhece e vir para um país que você não sabe como vai ser, uma experiência completamente nova, numa cidade completamente nova. E esse acaba sendo o preço mais caro, esse acaba sendo o valor que você precisa pesar. Você está disposto. Ontem foi aniversário do meu irmão e é ligação de vídeo, story no Instagram, é você tentar fazer de outras formas, né? Não tem jeito. Assim, você tá presente do jeito que você consegue. É você entender que vai ter um churrasco domingo na sua casa e o pessoal vai te ligar e vai fazer assim, fala com ele aqui, vai passar assim rapidinho. Epa, você tá comendo ali, macarrão assim no mesmo. momento, né? O churrasco tá acontecendo, você tá comendo macarrão. Aqui é desesperador, porque é muito frio. Dezembro, gente, dezembro é muito frio. Coimbra faz 0, faz -1.
É muito frio, aí eu ligo. O pessoal na piscina, churrasco e tal, não sei o quê, 10 minutos ali, ligação, e desliga. E eu tô de volta aqui no apartamento e tal, fazendo as coisas. Você tem que lidar com essa... Eu acho que a saudade é o principal ponto nesse aspecto. Principalmente pra gente que tem essa formação ligada à família, que o ISP, poxa, sempre passou e sempre construiu e consolidou muito bem. Mas é o que eles falaram, só vem. Joga a nota, vem, faz o orçamento e vem, sabe? Assim, deu pra vir, vem. Não tem jeito. Olha, cada vez que eu falo com vocês, e... pertinho ou longe, cada vez eu tenho mais orgulho dos alunos que passam por aqui. Muito orgulho. Pelos que estão aqui e por vocês que estão aqui hoje, mas que estamos de forma virtual. Eu tenho um orgulho de saber que vocês passaram pela nossa história de vida e que deixaram marcas. Essas marcas incríveis, assim. Então, muito obrigada por vocês terem vindo. Muito obrigada, Bernardo, por você ter dedicado aí um espaço do seu tempo. Um abraço muito carinhoso às famílias de vocês. Os irmãos ainda estão aqui conosco e têm o mesmo amor, o mesmo carinho que nós temos. Você vai se despedir, né? Sempre agradecer muito a vocês, né, a mensagem. Né? Eu sempre digo que tudo é um legado, né? Sim. Eu tenho certeza que as gerações que estão aqui hoje vão olhar para vocês de forma muito especial, com carinho muito especial, com esse recado que vocês estão dando para eles, tá? Bernardo, fica tranquilo que vai melhorar, né? Estaremos no topo daquela tabela em breve. Né? Meninos, muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigado pelo carinho de vocês com todos nós. Tenho certeza que cada professor que passou na vida de vocês e que vai assistir esse vídeo depois vai se emocionar muito. Tá bom? Com certeza. Fiquem obrigado, com gente. Deus, obrigado a todo mundo. Valeu, obrigado, viu? E a vocês que estão em casa, nos assistindo, que vocês saibam que o INSP, ele abre portas. Cada um vai abrindo e vai subindo, entrando no espaço que desejar e que tiver vontade de fazer. Tem que arregaçar as mangas, essa é a nossa função. Muito obrigada e até o próximo podcast. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.